Olá, turminha do nono ano, aqui quem vos fala é o professor Manuel e sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje, conhecendo a equação de segundo grau com uma incógnita. Nesta videoaula, turminha, nós vamos aprender a identificar uma equação de segundo grau e seus coeficientes. E também vamos saber quando é que uma equação ela é de segundo grau completa e incompleta. Então, vamos lá para a definição de equação de segundo grau. Então, veja só comigo. Toda equação que está na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é uma equação de segundo grau. Primeiro, por quê? Porque o maior expoente desta igualdade, certo? A equação é uma igualdade entre dois membros. Então, quando o maior expoente de uma equação é 2, ela se diz ser uma equação de segundo grau. Quando o maior expoente é 3, é uma equação de terceiro grau. Se o maior expoente for 4, é uma equação do quarto grau. Se for 5, o maior expoente é uma equação do quinto grau. E assim por diante. Então, turminha, na equação de segundo grau, os números A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais. E o número A é diferente de zero por definição, turminha. Veja só, usa aqui comigo aqui a lógica aqui. Veja aqui comigo. Se o número A nesta equação de segundo grau for igual a zero, veja que todo número multiplicado por zero é zero. Então, esse termo aqui, ele deixa de existir. Porque zero vezes x ao quadrado é zero. Então, deixa de existir esse termo. Então, passa a existir somente o termo bx mais c igual a zero. Então, essa equação passa de uma equação de segundo grau para uma equação do primeiro grau. Então, para ser uma equação de segundo grau, o valor do número A, certo, não pode ser igual a zero. Tem que ser diferente de zero. Então, por definição, anota isso aí, tá? Que isso é muito importante. Por definição, o coeficiente A da equação de segundo grau não pode ser igual a zero. Já os coeficientes B e C podem ser igual a zero. Coeficiente, professor? Isso. Eu estou falando coeficiente porque uma equação de segundo grau possui três coeficientes, três números que acompanham, certo? Esses termos aqui. Então, cada termo desse aqui, ele possui um coeficiente. E cada coeficiente nós damos um nome para ele. Por exemplo, o número aqui, que acompanha o termo x ao quadrado, é o coeficiente A. O número que acompanha o termo x é o coeficiente B. E o número independente de incógnita é o coeficiente C. Por isso que nós dizemos que o coeficiente C é o termo independente da equação de segundo grau. Por que independente? É aquele que não depende, ele é solteirão, tá? Então, ele vive livre aí, ele é independente de incógnita. Então, vamos lá. Então, veja aqui comigo. A, coeficiente A, é o coeficiente que vem acompanhado do termo que está elevado ao quadrado. Na equação de segundo grau aqui, ax ao quadrado, certo? O coeficiente A está aqui, mais bx, o coeficiente B está aqui, mais C, então nós temos o coeficiente C aqui. Então, veja aqui comigo. Se A não pode ser igual a zero, o coeficiente B, professor, pode ser igual a zero? Pode. E o coeficiente C, professor, pode ser igual a zero? Pode. Mesmo assim, existe uma equação de segundo grau? Existe, pessoal. Só que é uma equação de segundo grau incompleta. Desse caso aqui, ó, ax quadrado, certo? Igual a zero. É uma equação de segundo grau incompleta do tipo, pessoal, do tipo B, certo? E ser igual a zero. Ou seja, se nós analisarmos aqui, os coeficientes B e C, eles não aparecem na equação aqui, turminha. Então, é uma equação de segundo grau incompleta. Ó. O coeficiente B é igual a zero e o coeficiente C também é igual a zero. Então, quando esses coeficientes são iguais a zero, eles não aparecem na equação, ou seja, na forma geral aqui da equação de segundo grau. E se o coeficiente C, professor, for igual a zero, somente o coeficiente C, então nós temos a equação ax ao quadrado mais bx igual a zero, do tipo, turminha, C
igual a zero, ok? Então, veja, se nós compararmos aqui esta equação de segundo grau com a forma geral da equação de segundo grau, nesse caso aqui, ó, quando a equação de segundo grau, os coeficientes A, B e C, ou seja, o A já é diferente de zero, quando os coeficientes B e C são diferentes de zero, essa equação aqui, ó, ela é uma equação completa, ok? Mas nesse caso aqui, como o valor de C nessa equação não apareceu, então nós já entendemos que C é igual a zero. Agora, quando o valor de B não aparece, professor, quando ele é igual a zero, o que que acontece? Nós temos uma equação ax² mais C igual a zero. Então, nós temos aqui uma equação do tipo B igual a zero. Então, veja aqui comigo. Esses três tipos de equações que eu estou colocando aqui são equações incompletas. Já essa equação aqui é uma equação completa, porque o valor de B e o valor de C são diferentes de zero. Nesse caso aqui, é uma equação incompleta do tipo B e C igual a zero. Ou seja, tanto o valor de B como o valor de C é igual a zero. Nesse caso aqui, somente o valor de C é igual a zero. Somente o valor de C não apareceu. Professor, você pode dar exemplo desses tipos de equações? Posso, tranquilamente. Veja essa equação aqui comigo aqui, turminha. Olha aqui, vou dar exemplo de uma equação completa para vocês aqui, ó. Uma equação completa, ó. 3x² mais 4x menos 3 igual a zero. Essa equação do segundo grau é uma equação de segundo grau completa. Por quê, professor? Porque os coeficientes A, certo? O coeficiente B que nós temos aqui e o coeficiente C, eles são, veja só, B e C são diferentes de zero. O coeficiente A, por definição, tá, turminha, não pode ser igual a zero. Então, por isso que eu só estou me referindo aos coeficientes B e C diferente de zero. Então, veja comigo aqui, turminha. Olha só, para você que ainda não entendeu. O coeficiente A é o número que vem acompanhado do termo que está elevado ao quadrado. Então, por isso que eu falei aqui, ó, que A é igual a 3, tá? Porque ele vem acompanhado do termo que está elevado ao quadrado. O coeficiente B, turminha, é o número que vem acompanhado do termo que não está, ou seja, da incógnita, que eu estou me referindo do termo da incógnita, que não está elevado ao quadrado. Já o coeficiente C, turminha, é o termo independente, ok? Então, veja comigo. Vamos lá. A é igual a 3, B é igual a 4 e C é igual a menos 3. Então, essa equação aqui é uma equação completa. Agora, vamos ver aqui um exemplo de uma equação incompleta do tipo, ok, B e C igual a zero. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó. 4x² é igual a zero. Veja que o valor aqui de A é igual a 4, mais o valor de B e o valor de C é igual a zero. Então, é uma equação incompleta do tipo B e C igual a zero. Ou seja, B é igual a C e C é igual a zero. Então, B e C é igual a zero. Agora, vou dar um exemplo para vocês de uma equação de segundo grau do tipo, turminha, que o valor de C, somente o valor de C é igual a zero. Então, veja aqui comigo, ó. 6x² mais 9x é igual a zero. Então, veja que nessa equação aqui, o valor de C é igual a zero. Aqui nós temos o valor de A, ok, turminha? E aqui nós temos o valor de B. O valor do coeficiente A é 6, porque é o número que vem acompanhado do termo que está elevado ao quadrado. O valor do coeficiente B é igual a 9, porque é o número que vem acompanhado do termo que não está elevado ao quadrado, certo? Como o valor de C aqui, o termo independente não apareceu na equação, certo? Então, C é igual a zero. Nós entendemos isso. Agora, uma equação do tipo B igual a zero. Então, nós temos aqui x² menos 25, certo? Igual a zero. Então, veja que o valor de A aqui
é 1, não apareceu. Olha só, quando não aparece aqui, turminha, é porque o valor de A é igual a 1, tá? O valor de A aqui é igual a 1. O termo BX aqui, veja que o termo que está acompanhando o X aqui não aparece, tá? BX não apareceu. Então, o valor de B é igual a 0. E o valor de C, turminha, aqui nessa equação, é igual a menos 25. Vamos para a nossa atividade aqui, para você entender melhor. Então, vamos aqui identificar na questão de número 1, quais são as equações que são de segundo grau. O item A, 3x ao quadrado, olha só, o maior expoente aqui já é 2, né? Menos 5x mais 1 é igual a 0. Esta equação aqui, ó, 3x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a 0, é uma equação de segundo grau? Sim, é uma equação de segundo grau. Veja que ela é uma equação de segundo grau, tá? Então, o que nós podemos dizer? Que o item A é uma equação de segundo grau aqui, ó. Número 1, item A, é uma equação de segundo grau. Então, a equação 3x ao quadrado menos 5x, ok, menos 5x mais 1 é uma equação de segundo grau. Vamos escrever ela aqui. Se você ver, ela está na forma ax ao quadrado, certo? Mais bx mais c igual a 0. Comparando aí, turminha, membro a membro, ou termo a termo, melhor dizendo, comparando aqui termo a termo, o valor de A é igual a 3, o valor de B é igual a menos 5 e o valor de C é igual a 1. Então, vamos para o item B. A equação 10x à quarta menos 3x ao quadrado mais 1 é uma equação de segundo grau? Não. Primeiramente, porque o maior expoente de uma equação de segundo grau tem que ser 2, e aqui nós temos um expoente 4. Então, é uma equação do quarto grau. A equação do item C, 2x menos 3 igual a 0, é uma equação de segundo grau? Não, porque o maior expoente dessa igualdade aqui, dessa equação, é 1. Veja que o maior expoente é 1. Não apareceu, mas entenda, aqui é 1. Ok, turminha? Agora, no item D, é uma equação de segundo grau? Sim, o item D é uma equação de segundo grau. Então, veja aqui comigo, ó. Vamos escrever ela aqui, ó. Menos x ao quadrado, menos 3x, mais 2 igual a 0. Comparando aqui, ó, ela está na forma ax ao quadrado, mais bx, mais c igual a 0. Veja que o valor de A aqui é menos 1, ok, turminha? Aqui é menos 1, o valor de B é menos 3 e o valor de C é igual a 2. Então, é uma equação de segundo grau. Vamos para o item E. O item E é uma equação de segundo grau? Sim, vamos escrever ela aqui. 4x ao quadrado menos x igual a 0. É uma equação do tipo ser igual a 0, ou seja, nós temos uma equação aqui do tipo ax quadrado mais bx igual a 0. Veja que o valor de C não aparece nessa equação, então o valor de C é igual a 0. Então, nós temos o valor de A igual a 4, comparando aqui, ó, termo a termo, o valor de B é igual a menos 1, aqui, tá, turminha? Menos 1. E o valor de C é igual a 0, porque não apareceu. E o item F é uma equação de segundo grau? Veja aqui comigo aqui. Vamos escrever ele aqui, ó. 9x ao quadrado menos 1 igual a 0. É uma equação de segundo grau? Sim. De que tipo? Do tipo ax quadrado, certo? Mais c igual a 0. Nesse caso aqui, turminha, o valor de B não apareceu, tá? O valor de B não apareceu. Então, é uma equação incompleta do tipo B igual a 0. Então, aqui, ó, o valor de A é igual a 9, o valor de B é 0, porque não apareceu, e o valor de C é igual a menos 1. Então, turminha, veja só. Professor, e se nós tivermos apenas os coeficientes de uma equação de segundo grau? Tem como montar uma equação de segundo grau? Ok, tem sim, tranquilamente. Tem como montar. Mas antes de nós vermos isso aí, eu quero mostrar aqui para vocês quando é que uma equação de segundo grau ela é completa
ou incompleta. Veja só, esta